Sejam muito bem-vindos, nós estamos aqui no ReinoCast com mais uma conversa deliciosa, direto do Reino de Deus para você. Estamos aqui hoje com Edu. Manda um salve pra galera, Edu. Salve, rapaziada. Bem-vindo aí todos. Estamos aqui com o nosso convidado excelentíssimo. Eu não vou falar o currículo dele, não vou. Porque senão vou ficar uma hora aqui falando. Ou mais, muito Ao mais. longo da nossa conversa vocês vão conhecer um pouco melhor o El. Seja muito bem-vindo, El. Obrigado pelo convite. Depois de uma apresentação dessa, né, o que dizer, né? O que procurar as palavras para falar, né? Ah, que... É um prazer inenarrável estar aqui com Aí começou ele, Ih, Edu. ó. Já sabe onde vai dar isso, hein? Vai pregar, hein, galera? Vai pregar, vai fazer apelo e vai operar milagre aqui hoje. Calma, vocês vão conhecer um pouquinho mais do El. Esse é o ReinoCast, pessoal. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus até você, levar informações acerca do reino e compartilhar experiências nossas e das pessoas também, né? Dos nossos excelentíssimos convidados que virão. Vocês vão ver, o El, ele é humilde, cara. Ele é humilde. Ele Apesar da assim- bagagem, né? Apesar da bagagem, ele é chega de humilde, mansinho, né? assim. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, tá bom? Esparta Suplementos. Quer meter o shape, quer dar aquela emagrecida, melhorar a qualidade de vida? Compra lá na Esparta Suplementos. Eu sou consumidor. Eu tô com cara de quem consome mais rodízio de pizza, né? Mas eu consumo suplemento também. Calma lá, né? John Log também pensou em fazer um envio ou qualquer assunto relacionado à logística, entre em contato com o pessoal da John Log lá. Depois a gente vai soltar o link aí, tá bom? Na descrição. Você entra e conhece um pouco melhor. Quer apoiar o nosso podcast? Entre em contato e você vai obter mais informações também, tá bom? Vamos lá, Well. Vamos Começando aqui, hein, que hoje o negócio... Vai esquentar. Hoje o negócio tá bom que nada. Vai ser light. Nosso assunto de hoje é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todo mundo já leu Mateus 6,33, né? Tem diversas interpretações, mas não dá para negar que fala simplesmente, basicamente, de viver o reino de Deus aqui na terra aí. Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Cara, quando eu falo assim, todas essas coisas, é tudo que preocupa o ser humano. O ser humano anda meio preocupado com muita coisa, né, Well? E aí, a primeira pergunta já para o El já é a respeito disso, né? Como é que o cristão vai viver o reino de Deus aqui na terra em primeiro lugar? Cara, boa pergunta. A gente começa... quando a gente se converte, a gente tem a gente começa a caminhar na fé, né? Então a gente acha que... A gente começa a pegar pessoas e ter como um parâmetro de vida ou parâmetro de homens de Deus. Tipo, se eu chegar no nível do Johnny, eu sou um cara... Aí você tá perdido. Não, para. Então a gente começa a ter esse tipo de paralelo. Quando a Bíblia diz pra gente começar a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é porque a justiça do homem não é a mesma justiça de Deus, não é a mesma justiça bíblica. Então a gente começa a ver que, por mais que seja dificultoso viver o evangelho, é muito simples. Por quê? Pecar, né? Vamos tirar a palavra pecado do nosso cotidiano. Mentir é certo ou errado? É errado, né? Em todas as culturas é errado. Para nós, além de ser errado, a gente chama de pecado. Então, tudo que a gente começa a não fazer dentro da sociedade engloba dentro do reino de Deus. Isso vai te fazendo ser um homem melhor, um filho melhor, um esposo melhor, um discípulo melhor, um líder melhor, um empresário melhor. Então, buscar o reino de Deus. Colocar sempre Jesus dentro de tudo que você vai fazer. Tudo o que eu faço para o meu próximo, eu vou primeiro fazer para Deus, que é o Shema Israel. A primeira oração que um judeu faz, né? Então, eu acho que buscar o reino de Deus, o que eu vivo hoje como reino de Deus é isso. Muitas das vezes eu não faço as coisas no ministério ao qual eu sirvo hoje para as pessoas, mas eu faço para Deus. Eu falo assim, o meu irmão vai chegar aqui, ele vai conseguir te cultuar, ele vai conseguir prestar mais atenção no culto, na palavra. Então, estou fazendo isso para o Senhor, para que o Senhor toque mais ele. Entendeu? Bom tu ter falado já, né? Ministério ao qual eu sirvo. Você é envolvido com obras aí de filantropia, de caridade, levando a palavra de Deus também. Conta um pouco mais aí sobre como isso funciona. Então, aqui no Brasil eu participo de um chamado Fé com Obras. Na verdade são alguns, né? Mas eu participo que eu sou muito mais ativo, chamado Fé com Obras. É um trabalho social que fica no Lixão de Gramacho. É uma
realidade, assim, totalmente diferente da qual eu já vivi em outros lugares. Ali é brabo, hein? O cheiro, a carência das pessoas, o mínimo que deveria ter num ambiente daquele Apesar de saneamento estarem básico. realocando, né, boa parte pro aterro sanitário ali de seropédica, a situação ali ainda é... Eu lembro que no ano de... Eu cheguei a me emocionar, eu acho que eu já falei isso pra você, né? Meu primeiro contato lá em Gramacho foi uma criança brincando com o crânio de um... Eu acredito que tenha sido um boi, né? Como se tivesse algumas rodinhas, e aquilo me chocou de um nível assim. Eu falei assim, Senhor, eu quero estar aqui todos os anos. Então, de 2 em 2 meses, esse trabalho Fé com Obras, tem um Instagram, depois vocês procuram lá, Fé com Obras. Eu procuro pelo menos levar um pouco de alegria, pelo menos a 150 pessoas. Esse é o meu compromisso com eles lá. E a gente já está há alguns anos. Fora do Brasil existem outros também, como a Aldeia Nici, que fica em Angola, né? A Umpersion também, que trabalha com... A Companhia Nici veio aqui na igreja, né? Trouxe uma peça teatral muito boa. Não vim com a camisa deles hoje. Poderia ter vindo. Tô esperando emagrecer um pouco. Mas vai caber, só ter fé. E aí, agora, Edu, tem só uma observação aqui, 2 coisas que eu fiquei pensando quando você estava falando. Uma, você iniciou dizendo que quando você até citou o Johnny como um exemplo a ser seguido, né? Como que o cristão, principalmente o novo convertido, que tem muito parâmetros, né? Ele entrou na igreja há pouco tempo, ele olha A, B ou C, acaba tendo uma visão boa e seguindo. Qual o risco que isso ocorre? Porque são todos homens, né? Uma pessoa seguir alguém até começar a ter um olhar meio de fã, e essa pessoa está propícia a errar. E qual o impacto que isso pode ter nesse novo convertido? Essa é uma primeira pergunta. Primeiro, rapidinho. Quando me convidaram, falaram que ia ter perguntas fáceis. Vamos lá, e a segunda quando você viu aquela criança brincando com o crânio, né? Seria importante... Como que a pessoa que hoje em dia ela acha que tem pouca coisa e ela tem muito comparado com outras que não tem nada igual essa criança, como que a pessoa poderia olhar para dentro e se valorizar mais o que tem, para poder, às vezes, não ficar murmurando e falando coisas que também é um pecado, né? Então, fala um pouco sobre esses dois pontos aí. Cara, então, não que seja de todo o errado, né? Quando a Bíblia diz assim, ser tu homem, Deus ele não quer um outro El. Ele quer o Eduardo. Ele quer o Eduardo nas simplicidades dele, nos pontos fortes dele, nos pontos negativos. Porque às vezes a gente fala assim, Deus está me mudando. Não, cara, Deus está te dando a oportunidade de você mesmo mudar. De você aprender com Cristo. Eu tenho um carinho, assim, enorme pelo Espírito Santo. Né? Por exemplo, as roupas que eu visto, eu sempre procuro pedir orientação ao Espírito Santo. Eu já tive algumas experiências. Mas eu também não sou o cara de chegar e dizer que tudo é lindo. Eu tenho os meus momentos de fraqueza. Então, às vezes, quando eu olho para um homem de Deus, hoje eu consigo olhar e falar assim, cara, eu preciso aprender a me posicionar como esse homem. Eu preciso aprender a conhecer de Jesus como esse homem está falando. Às vezes você vai até mais além do que ele, né? Às vezes você mergulha muito mais. Ezequiel 47 diz que existem níveis de água, né? Ezequiel, quando vai andando, tem água que bate no tornozelo, tem água que bate no joelho, depois na cintura, no ombro, depois já são águas que ele não consegue mais sentir o pé. O que eu entendo com isso? É a mesma questão, que você vai acompanhando, você vai vendo homens de Deus, e falando assim, cara, eu já cheguei até um certo patamar que o Johnny chegou. Pô, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu consigo. Mas nessa trajetória, você pode até querer ser igual a ele. Mas no meio do caminho, cara, é impossível. Você tem um encontro com Jesus. Vai ter a própria experiência, né, Well? É impossível. O Edu já tá tendo muita experiência, porque ele já chegou mergulhando e se entregando. E por vezes a gente acha que,
né, outras pessoas. É muito bom a gente ter referências, né, de líderes cristãos, pregadores, cantores. E isso dá um norte, entendeu? Uau, o nível de busca vai trazer um nível de intimidade. E aí, como em Ezequiel, né, que os níveis vão ficando mais profundos, a pessoa passa a depender cada vez menos de si e mais de Deus. Embora transpareça para quem está olhando de fora que, meu Deus, parece um super-homem. Não, é uma pessoa comum, chora, sente dor, sente saudade. A gente costuma dizer que quanto maior o nível de responsabilidade que a pessoa tem, é muito maior o nível de entrega que ela tem que ter. Então, a pessoa vai tomar menos sorvete, é incrível. Ela vai tomar sorvete, só que muito menos. Porque vai ter compromissos, vai ter que atender pessoas. Quanto mais pessoas a gente ajuda, a gente acaba tendo que dar atenção para mais pessoas. Igual ele falou, é um projeto, cara, na África, por exemplo. Pequeninos de Jesus, que é um projeto que nós ajudamos, até através do Forjados na Fé também, e através de doações das nossas empresas. Eles estão sempre com fome. E é algo que fica latente e urgente na nossa mente, porque a gente fica assim... Eu queria poder dar muito mais qualidade de vida para essas pessoas, muito mais condições. Não só alimento, comida. É um ser humano, vai crescer, tem que trabalhar, tem que ter uma expectativa de vida. Só que nunca passa disso, porque sempre aparece mais gente com fome. Mas é aí que está o segredo da questão do reino de Deus, ser justiça. A palavra é tzedakah, né, no hebraico. O El é judeu, tá, gente? A nossa, não, aí, só metade. Sou metade árabe e metade judeu. Metade árabe e metade judeu. Então ele nem se mete na guerra lá. Esquece isso, né? Tzedakah, cara, é justiça de Deus. A gente viveu um tempo em outro ministério que eu servia, que a gente estava sempre na Cracolândia aqui levando alimentos para as pessoas. E ocorreu um dia que eu não sou pastor, né, mas morador de rua, falou assim, pastor, por que você traz comida pra gente? E aí tinha muita gente ministrando, tal. Eu falei, cara, porque vocês precisam comer, né? Simples, né? É simples. E ele, não, você tá de... Ele usou um termo como se fosse de olho grande, né? Querendo mais um membro pra igreja. E aí eu falei pra ele assim, não, cara, você querendo ou não, você pode vir aqui a hora que você quiser, quando nós estivermos aqui pra você comer, porque você precisa comer. Ele falou, mas aí você tá perdendo tempo. E aquele perdendo um tempo, assim, me tocou de uma certa forma, que assim, foi na hora. Eu falei assim, querido, se isso que a gente está fazendo aqui não está mudando a sua situação, não está mudando a sua vida, você pode ter certeza que está transformando a nossa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu já começo a olhar para um pedaço de pão e dar um valor maior, não a comida, não bem material, né? E aí entra dentro daquilo que a gente estava falando anteriormente, que quando você tem um encontro com Jesus, cara... Nada mais vai fazer sentido. Nada. Quando você ouve a voz do Espírito Santo falando assim, filho, eu tô contigo. Nada. Tudo que você já passou. Né? Essa semana eu tive um discipulado com alguns pastores de outros países, a qual eles veem graça, então caminho. Não vou dizer que sou líder deles, porque eu não tenho essa capacidade, mas nós conversamos e oramos. E um deles falou assim para mim assim... cara, você fala do evangelho com uma simplicidade. E eu falei, cara, mas o evangelho é simples. É simples. A gente que complica, né? Verdade. Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como que eu posso, se eu quero aprender com Jesus, como é que eu posso ser prepotente e arrogante? Como que eu posso te tratar mal? Como que eu posso tratar mal minha esposa? Como que eu posso tratar mal meu funcionário? Como que eu posso mentir? Como que eu posso roubar? Então, estou aprendendo com Jesus, né? Então, quando a gente começa a ter esses tipos de parâmetros, a gente fala assim, cara, é muito simples. Desde que eu pegue o meu eu, pare com aquelas conversinhas fiadas de, eu também sou humano, eu estou sujeito ao pecado. Sim, mas o Espírito Santo não habita dentro de você? Então, se ele habita dentro de você, você consegue ficar sem pecar. Você acha que falta essa questão de simplicidade nas igrejas hoje? Sim. Hoje em dia, eu acho que em algum momento... na troca de passar o bastão de uma geração para outra, alguns parâmetros, a simplicidade. Quantas vezes, eu sei que vocês já vão em muitas igrejas, eu recebo bastante convite para ministrar. Em alguns eu não aceito, só aceito quando o Espírito Santo fala. Mas quantas vezes você vê alguém pregando sobre cruz? Hoje em dia. É difícil, cara, falar isso, porque as pessoas que vão assistir, a gente quer que elas falem assim, cara,
Eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ir lá conhecer. Mas aí a pessoa chega e fala assim, cara, Deus vai te curar o câncer. E Deus não vai curar o câncer. Às vezes Deus vai restaurar a família da pessoa e a pessoa vai morrer com câncer. O interessante é que o reino de Deus é na terra, o reino dos céus é nos céus, né? E o próprio Jesus, ele falava para buscar o reino de Deus aqui na terra. E ele falava através de parábolas de coisas que eram semelhantes ao reino dos céus. Então ele estava falando o seguinte: viva como cidadão dos céus aqui na terra, e aí você está implantando o reino de Deus. Você faz parte de um reino. Ou seja, o que é fazer parte do reino de Deus? Quando Deus governa a sua vida, governa as suas ações. E aí a questão de milagres e dádivas é o que ele dava para que as pessoas prestassem atenção nele. Por vezes vai chegar um novo convertido, como você falou na igreja, e a pessoa vai esperar por receber um milagre, ela vai receber muito rápido. Aquilo vai gerar uma comoção na família, em todo mundo, e a pessoa nem tem religião, ela nem aceitou Jesus ainda, já recebeu um milagre. Através de um toque, de alguém que tem um dom de cura, ou de uma oração de fé ali na frente, como nós vimos na nossa igreja há pouco tempo atrás, várias pessoas foram curadas no mesmo dia. Por quê? A pessoa tem fé para ser curada e busca Jesus. E aí muita gente fica indagando, mas a pessoa só veio aqui por causa do milagre, igual Jesus quando disse, vocês só vêm aqui porque eu multiplico o pão. E ele foi lá e multiplicou o pão de novo. Mas por quê? Ele sabe que isso atrai as pessoas. Mas a mensagem verdadeira que ele quer passar é o seguinte: há um lugar melhor do que esse aqui para vocês viverem. Eu estou indo para lá, e ele falou o seguinte: tem muita morada lá. Se não tivesse, né? Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês, eu vou preparar lugar. Ou seja, se tivesse pouca vaga, eu ia alargar o lugar para levar mais gente. Interesse de Jesus mesmo, genuíno, foi vir trazer a mensagem para levar o máximo de pessoas ao céu. Milagre, promoção, causa na justiça, é o que toca as pessoas, o que fere a alma das pessoas, e sim, Deus quer resolver, mas não significa que toda vez ele vai resolver, né, Well? Às vezes a pessoa vai, procura Jesus, procura a igreja por causa de um milagre, não recebe o milagre, tem a salvação da alma, cria consciência, vê um monte de milagre acontecendo à volta dela e se torna uma pessoa que opera milagre, sem receber o próprio milagre. Isso é o reino de Deus. E aí pergunta, por que a pessoa não recebeu? Talvez, no momento oportuno, Deus vai operar o milagre que aquela pessoa foi buscar lá atrás. Isso é forte, hein? E, outra pergunta aqui, hein? Campo missionário, cara. Isso é brabo, hein? Levar o evangelho onde talvez não tenha chegado, ou talvez tenham pessoas carentes, necessitadas de ouvir o evangelho e de uma transformação social. Cara, fala um pouco aí da tua experiência com o campo missionário e daquilo que tu viveu nessa área. Eu vivi missão, né, transcultural. Respirou fundo, hein, Edu? Porque papo assim, de cara, 3 horas aí de podcast. às vezes, Mesmo teu horário aí. Às vezes vai até mais um pouco, mas eu vou falar das coisas mais importantes que eu considero, né? Por muito tempo a gente pegou o versículo ide por todo mundo, né? Achando assim, cara, poucas pessoas têm aquele chamado de missionário. Mas o chamado de missionário é para todo mundo. Quando a gente traduz o id, a gente vê que a tradução literal é enquanto eu vou. Por exemplo, enquanto eu vou comprar pão, eu falo do amor de Jesus. Enquanto eu vou ao mercado, eu falo do amor de Jesus. Enquanto eu vou no médico, eu falo do amor de Jesus. Esse é o id. Só que existem algumas pessoas que literalmente nasceram, tem uma graça de Deus para levar. Eu não era uma dessas pessoas. Eu descobri no campo. Por quê? Desde muito cedo sempre me interessei muito, né? Então eu fiz uma escola específica, não sei se pode falar o nome, pode? Pode. Eu fiz Jocum, né? E eu me especializei nos povos não alcançados, né? Então, como eu conheci um pouco da cultura hebraica por conta do meu pai, né? Por conta de alguns tios, a parte mais árabe, né? Então eu comecei a falar, cara, eles precisam entender que o Messias já veio e vai voltar. Eles não podem ser pegos de surpresa. Então eu comecei a estudar muito isso. Só que o campo missionário, a gente tem uma visão assim de, cara, até você descer no país, no avião é uma boa. Você tá dentro do avião, tá confortável. Depois muda tudo, cara. Tudo. Você não tem igreja, você é xingado, você, às vezes, algum grupo pequeno pode pegar e te
chicotear apenas porque gosta de fazer isso. Isso, para mim, causou um choque muito grande. Eu falar assim, cara, eu não vivo o evangelho. Eu não estou preparado para isso. A ponto de você ter que pensar assim, cara, eu pego o pacote de biscoitos que eu tenho aqui, o café, que eu tô para 15 dias e reparto com uma família que não tem nada e fico sem fazer, né? Como eu fiz algumas vezes, e aí você acaba entrando em jejum. Jejum forçado. Forçado, né? Mas você vê milagres de Deus acontecendo. Vou falar de Angola, que é um país que eu amo demais. Angola, em algumas aldeias um pouco mais distantes, não tem farmácia. Então você tá com uma dor de cabeça, você faz o quê? E os caras, Senhor, o Senhor pode curar. Faz a minha dor de cabeça passar. E assim, mano. Então, a minha fé, eu não vou falar que ela aumentou, mas ela, no campo missionário, ela me mostrou o que de fato é ter fé. É claro que tem as partes ruins, né? As pessoas que vivem dando golpes, as pessoas que saem do ministério e acham assim, cara, eu tô indo lá para fazer turismo. Isso tem. Muito. Infelizmente, né, Muito, muito. Todo... Só deixa eu fazer uma pergunta pro El aqui, aproveitar aqui a experiência dele do campo missionário. Eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa na África, eu não sei agora o local exato, onde ela falando que existe muitos missionários que vão despreparados espiritualmente. Chegam lá, apanham espiritualmente. Isso acontece, essa pessoa falou que acontece muito. E você, com a sua experiência, quer falar um pouco disso, sobre a pessoa ir despreparada, chegar lá e enfrentar algo que não estava esperando, espiritualmente falando, e passar sufoco. Você conversou com o meu líder, né? Isso aconteceu comigo. Gente, o nome de Jesus, ele é poderoso em todos os sentidos. Só que você acredita que é poderoso? Se você acreditar, tudo que pedires assim, a Deus em meu nome, o Pai concederá. Tudo que credes que ligares na terra, assim será feito. Então, assim, principados e potestades, eles se sujeitam ao nome de Jesus. Mas se eles olharem para você e sentir uma linha de medo, de dúvida naquilo que você está professando, eles te arrebentam. Então, quando eu cheguei, eu tive um embate por ser branco, eu não tinha tatuagem, né? E quando eles veem... E o tipo de feitiçaria lá, eu não quero falar nada de matriz africana, porque o contexto não é esse, mas é um outro nível, cara. Você sente falta de ar, né? Você ouve gritos, eu tenho visão aberta, né? Então você acaba vendo certas coisas de que você acha assim, cara, eu tava acostumado com isso lá no Brasil. Cara, aqui é fichinha. Aqui é fichinha. Lá é mais pesado mesmo. Assim como uma pessoa acredita que o Deus Todo-Poderoso, ele não está lá de dedos ou num pensamento ele faz a dor de cabeça passar, existe o outro lado também. Com e certeza. Que é muito mais forte. Não é mais forte que Jesus, mas é muito mais... É predominante em alguns lugares lá. São chamadas casas de quimbanda, né? Os quimbandeiros. Então, assim, isso é falácia. Cara, tem uns que conseguem... Não vou falar voar, né? Mas levitar. Sim. Tem uns que fazem o truque, né? E tem uns que fazem é por isso que eu falei, tem muito assim 7-1 como no também. meio cristão. Tem muito. Tem o cara 7-1. O que acontece? Acontece muito através dos haters de internet ser cético, entendeu? O cara cético, eu falo, não é algo que deveria se desejar para os outros, mas eu desejo que todo cético tenha uma experiência espiritual, pelo menos uma vez na vida. Todo cético. Por quê? Quando a pessoa tem os olhos descortinados para o mundo que está além do nosso plano, a pessoa fica assim, cara, duas opções, ou endoida ou se posiciona. Por quê? O cético, ele fica assim, é tudo truque isso daí, é tudo balela. Quando vê esses vídeos, e tem um monte de charlatão, né? Esses vídeos africanos do cara andando numa corda muito fina ali, tal. Mas tem muita coisa ali que a gente sabe que não é de um plano terreno. Assim como no meio cristão também. Tem. Gente, a mente do ser humano... ela fica cauterizada por aquilo que é sugestivo. Então a pessoa fica vendo um monte de vídeo na internet de pessoas ali desmascarando falsos profetas, curandeiros, vamos dizer assim, né? Porque não dá nem para chamar de pastor, apóstolo, que fica forjando milagre, que fica forjando possessão demoníaca. Meu irmão, se manifestar um demônio de verdade na igreja no cara desse, rasga a roupa dele e bota ele para casa pelado.
Porque eu já vi, eu já tive que expulsar demônio de verdade. E, cara, não é aquela coisa linda que chega ali na igreja de um cara desse. Ah, o que você veio fazer aqui? Eu odeio a sua igreja. Por quê? Oh, você tá fazendo a campanha de R$ 1.000 e a vida das pessoas tá mudando. Cara, a gente vê esse tipo de absurdo, El. Cara, já tive que expulsar Qual é demônio seu na casa dos currículo, outros né? de madrugada. Cara, e era sempre de madrugada, cara. E na época eu era presbítero, eu ficava assim, meu Deus, bateram no meu portão. 1h30 da manhã, cara, tem que levantar, tem que ir lá na casa dos outros. Não é romântico, não é uma entrevista, cara, com o capiroto. Pô, tem que ir lá na casa da pessoa, aí tu expulsa. Aí daqui a alguns dias, tá lá de novo. Aí tu vai. E aí outra coisa, muita gente fala assim, demônio não pega em coisas, né? Possessão em pessoas. Tem trabalho, cara, entendeu? O reino espiritual é real pro lado da luz e das trevas. Aí expulsava de novo. Tava lá, eu, pastor, expulsando. Outro dia aí a gente teve que perguntar, cara, mas como que tu vai e volta? E aí a mulher falou, não era nem ela que tinha feito nada, entendeu? O demônio que tava ali falou, tá dentro do guarda-roupa, tem um sapato assim sem assado, fomos lá pegar. Aí é um sapato que o marido tinha dado de presente pra ela, tá? Ela tava possessa. E esse sapato, quem deu, na verdade, foi a amante dele que fez um trabalho para separar os dois e ficar com ele. Olha que doideira, né? Que coisa muito aleatória. E aí ali foi uma coisa, porque expulsamos o demônio, aí a mulher descobriu quem era a amante do marido, o demônio dedurou, né? E aí pronto, dali acabou. Foi expulso, foi embora. Ou seja, é real. Então a pessoa chega na África, tem relatos de muitos missionários, fala, olha, a coisa é feia, o buraco é mais embaixo. Não vai por aí, achando que é uma colônia de férias com jejum. E discipulado. O que eu procuro fazer com eles hoje é pelo menos... Agora tá um pouco mais difícil porque no Cazaquistão, na Índia, o Irã, assim, tá fora do comum, então a gente evita um pouco, né? Mas há uns 3, 4 meses atrás, no Congo também, eu sempre ligava para eles, e aí, como é que vocês estão? Vamos conversar. Quais são as dificuldades? Cara, isso faz uma falta demais. Por mais que você sirva a Deus, é a parte do vazio do chamado, né? Como Jeremias. Você se sente sozinho. Cara, você tá com saudade da família. Aí você olha assim, você vê... Você tá ali orando, guerreando por certas situações e parece que não rompe, parece que não vai. Você tá assim, pra que o Senhor me trouxe pra cá? Isso e aquilo. Mas também quando você rompe alguns céus de bronze, cara, você vê muito milagre acontecendo. Legal. Você vê, eu falei isso para quem pastor Jorge na igreja, no Encontro com Deus agora. Eu vi braço crescendo. Eu não sei te explicar. Eu tenho estudado física quântica para tentar explicar algumas coisas, mas eu vi, eu sei que uma certa concentração de energia pode fazer ele diminuir, agora crescer. Cara, assim... É milagre, né? Ou seja, não tem como a tua fé não tem como. Agora, tem também você também tem um trabalho que eu acho que eu lembrei agora, achei super importante a gente falar aqui. Até se você quiser deixar algum link, alguma coisa para as pessoas que estão vindo ajudar, são aquelas pessoas que estão como escravo, eu não sei qual o país, que vocês juntam dinheiro para libertar, não é isso? Cazaquistão, fala um pouco Índia. sobre isso. Eles compram a pessoa, né? E liberta. Na verdade, a gente paga a dívida delas, né? De anos, de família. E aí coloca ela em liberdade. E aí aquela questão de não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. E aí monta algum negócio para que ela dali consiga se mas explica como que a pessoa fica escrava. Então, em algum momento da trajetória dela, ela pegou dinheiro emprestado com alguém e não conseguiu pagar. E os juros são muito altos no Oriente Médio. Então isso vai acarretando mais juros, até chegar ao ponto de você vai trabalhar para mim agora. Até quitar a sua dívida. Só que a dívida sempre cresce. Porque você tá 30 dias trabalhando, você precisa de comer. E aí o que o cara faz? Ele te empresta mais dinheiro. É isso. E aí já não dá mais você. Aí o salário é abaixo do custo básico para a pessoa viver. Aqui no Brasil, ainda prendem fazendeiros por trabalho escravo. Aí você fala assim, como trabalho escravo? É só o cara sair correndo, passar a cerca e ir embora. Não. O cara vai trabalhar na fazenda, ele tem uma família para sustentar, o fazendeiro vai e fornece a comida. Só que aí o fazendeiro dá lá o preço da comida super, super faturado para descontar do seu salário. Chega no mês, qual é o seu salário? Negativo.
tá menos 80. Mês que vem, tá menos 150. No outro, menos 800. Lá eles A pessoa dão, lá eles dão uma certa porcentagem para que a pessoa consiga comprar algo para produzir mais, né? Tijolos. E aí nessa situação, eu lembro que eu escrevi 3 livros em 2 meses. Que um é Deus do Secreto, que acabou virando um e-book, né? E a gente está comercializando ele. E todo o valor de venda desse e-book é destinado para esse propósito. Já vamos deixar o link, hein, Léo? Tá, claro, depois eu passo para vocês. Ele é barato, tá, gente? É R$10. Puxa vida aí, ó. Super, super barato. Com R$10 pode ajudar. E a gente já família conseguiu dessa. colocar 3 famílias, né, em liberdade só com os valores da venda desse livro. E, se eu não me engano, o Raí, né, e o Mateu. Que é até estranho dizer que o nome da criança é Mateu. Então a família, quando você fala, tem crianças também, né? Entra todo mundo. Entra todo mundo. Todo mundo fabricando tijolo Todo com mundo barro fabricando ali. tijolo. É uma Nossa, coisa bem mano. rudimentar, bem Cara, básica. triste, né? é triste, assim. E quando eles conhecem Jesus, e a gente fala assim, Jesus pode te libertar. Eles acreditam. O estado deles é tão desesperador que... Uma proporção, irmão, assim, que eles acreditam. E aí a gente, como igreja, aí entra dentro da questão do texto, né, de Mateus. Da gente ser Bíblia para quem não lê Bíblia, e igreja para quem não vai à igreja. É ser isso, é levar o evangelho. O reino de Deus chegou aqui, no reino do meu pai tem liberdade, então tem que ter liberdade aqui. No reino do meu pai tem cura? Tem que ter cura aqui. Ah, mas eu não tenho um dom de cura. Você é a necessidade do ambiente. Se você está no ambiente, Deus ele quer se manifestar através de você. É isso. Pessoas necessitadas têm te procurado, têm te encontrado. Deus quer manifestar o reino dele através da sua vida. Por vezes nós nos achamos, né, incapazes, né, Well? A gente tem que viver num equilíbrio de saber que nós somos pequenos, servindo a um Deus todo-poderoso, embaixadores dele. Isso serve para quem é novo convertido e às vezes acha que está aquém do poder de Deus para ser um missionário, mas alguém te deu um bom dia na padaria e se abriu com você. Está aqui um missionário, o Edu. A quantidade de pessoas que foram convertidas através desse cara, porque olharam para ele e falaram assim, como assim, cara, tu mudou a esse ponto? Como assim? Me fala aí, como tu tá tão diferente, assim, na prática mesmo, entendeu? Não é discurso, é a pessoa vê a vida da pessoa por onde vai. E aí, do nada, começa a se abrir com ele, começa a falar, quando você vê, a pessoa já tá tendo uma transformação de vida genuína. Não sendo adepto de uma religião, não só fui numa igreja. Não, a pessoa fala assim, eu quero mudar de vida. Ou seja, é alguém que está sendo Bíblia para quem não leu a Bíblia, está sendo igreja para quem não é igreja. Como é que é essa experiência aí, Edu? Olha, assim, eu tô ainda naquela fase de achar que eu não consigo fazer muita coisa, né? E glória a Deus por isso. Esse bate-papo aqui é legal que vai quebrando, né, alguns conceitos. Eu tive uma experiência muito bacana que muito tempo que eu não encontrava com uma amiga minha. Aí ela tinha se separado, tava mal. Aí eu falei, pô, vamos trocar ideia. Aí a gente sentou pra conversar. E aí eu falei, ela falou, como é que você tá? Eu falei, não, agora eu tô na igreja e tudo mais. Ela falou, mentira, cara, você não tá na igreja nada. Eu falei, cara, é impossível você tá na igreja. Você não é feito foi feito pra estar na igreja. Eu falei, como que não? Ela não é impossível. Seu perfil não é perfil de evangelho. Não é, de cristão. Aí eu falei, então tá. Ela, como é que foi isso? Aí eu simplesmente contei a história de como eu me converti. E foi um bate-papo normal. Eu contei como é que foi a história e tudo mais e tal. A gente foi embora. Aí no dia seguinte eu acordei, peguei o WhatsApp, abri um texto gigante dela. Eu comecei a ler. Ela falou assim, você me constrangeu com o amor a Jesus e ao Espírito Santo. Eu tenho mais de 16 anos de evangelho, estou afastada, eu quero voltar. Onde é a sua igreja? Ela voltou para a igreja, ela voltou para o marido, tá com ele, a família foi restaurada, tá seguindo e tá aí. É missionário. E aí, às vezes, a gente fica se questionando, eu sou pequeno demais. E aí o equilíbrio tá em não se achar pequeno e nunca se achar grande demais também. Eu acho isso louvável, Johnny. Sabe por quê? Quantos caras grandes que você tem como referência hoje, nível Brasil? Eu não tô falando mal de
de nenhum deles, até porque eu não sou de falar mal de ninguém nesse sentido. Mas a maioria dos caras que sabem, do homem e mulheres que sabem, estão tentando usar Deus. E quem não sabe fazer é quem Deus está usando, cara. É, exatamente. É que o cara já se acha grande o suficiente Eu pra sei fazer. e solo, né? Eu sei fazer. Não preciso do Espírito Santo. Eu faço Entende? sozinho. Olha, uma das piores coisas, das piores experiências, eu tive muitas, mas que me marcou assim e que me deu um ressalto assim pra vida, eu falei, cara, eu preciso perguntar mais ao Espírito Santo, parar de tentar ser mais justo do que Deus. Eu vou te ajudar. Cara, você tá passando necessidade. Isso é difícil, né, cara? Cara, isso é muito difícil. É difícil. Pô, vou dar uma cesta básica. E Deus, por várias vezes, falou pra mim assim, não. Por quê? Porque o Johnny começava a ficar dependente de mim. Sim. Aí tu falou da importância de ensinar a pessoa a pescar. Agora quer ver uma coisa interessante, né? Você falou de ser Bíblia para aquele que não lê a Bíblia, né? E igreja para quem não vai à igreja. E ensinar a pescar ao invés de ficar sempre dando peixe. Você ajuda a pessoa uma vez, ou beleza, 2, 3, a pessoa começa já a olhar para ti. Eu sempre tive um senso de justiça e trabalho muito forte dentro de mim. Então, quando eu vejo pedinte na rua, sempre me deu uma agonia. Um garoto, tipo, forte, saudável, 20 e poucos anos pedindo. Quando estava vendendo uma bala ou alguma coisa, eu sempre comprava. Vou comprar, tá trabalhando. Sim. Quando estava pedindo, de forma alguma, criança pedindo, eu tinha uma coisa, um pavor, cara. Só que tem um porém. Quando a pessoa não conhece o evangelho, não conhece, a referência de vida da criança é crescer na rua. E aí um dia, eu passando, falei assim, não dou dinheiro mais de jeito nenhum. Só que eu tava indo na padaria, cara. Aí eu falei assim, um pão para essa criança eu vou dar. E aí, cara, esses dias aconteceu algo interessante. Eu com um amigo no carro, que já foi do sinal, vestia de palhaço, ficava pedindo. Hoje, graças a Deus, tá andando para frente, tá trabalhando, tem um negócio dele também em paralelo já, tem uma renda extra, tá voando. E aí nós paramos, né? E aí começamos a abordar esse assunto, porque ele já esteve do lado de lá e agora ele estava do lado de dentro. Um carro com o vidro fechado e observando ali aquelas pessoas, né? E aí eu falei assim, poxa, né? Não dá pra gente dar dinheiro para essa criança que nunca vai sair daí, nunca vai pra escola. Que é um discurso batido, todo mundo fala isso. Aí ele falou, mas também, se a gente não der dinheiro, ela não vai pra escola também do mesmo jeito. Olha que interessante. É verdade, não vai. Então, como que a gente faz algo para transformar? Aí eu pensei uma coisa, cara. Eu falei, cara, ninguém escuta a repreensão de quem tá só querendo confrontar. Ninguém. Pode pegar aí para discutir política, geopolítica, guerra, isso, aquilo. Quem tá do outro lado nunca vai te ouvir quando você chegar de frente e bater de frente. Vai ficar só com ódio. Por quê? A pessoa vai olhar e vai dizer assim, essa pessoa não tá nem aí para mim, quer me corrigir. Essa pessoa nem me ama, quer me direcionar. Então você só direciona quem está indo na mesma direção que você. A pessoa está vindo, vai bater de frente. E aí eu falei, cara, realmente, o que me custa um biscoito de R$3, cara, do mercado? O que diferença faz para mim? Entendeu? Dinheiro não dê mesmo, porque a pessoa que está ali pode usar para uma coisa ilícita, entendeu? A criança pode dar para a mãe que é viciada e fica ali em situação de rua. Dá um biscoito. Passou ali depois de manhã, dá outro biscoito, outro dia, dá outro biscoito ou pão. Um dia, quando você disser uma palavra para essa pessoa, ela vai ouvir sua voz. Ela vai te dar ouvido, porque ela já não vai dizer assim, um chato qualquer passou aqui, sai, vai trabalhar. Não, ela vai dizer, não, alguém me deu um conselho. E talvez um dia essa pessoa te pergunte, por que tu me ajudou? Igual falou com o El, né? Por que você me dá comida se eu nem vou para tua igreja? Você fala, não, isso faz diferença na minha vida. O cara vai parar, vai pensar e vai acontecer como eu já vi algumas vezes. Pessoas que saíram dali tiveram a vida transformada. Uma vez nós fizemos uma ação da igreja e depois eu conto em outra ocasião. Resultou nisso. A pessoa saiu da situação de rua, reconciliou com a família, mas nós tivemos que tirar dali e ela passar 3 dias limpo. Aí depois procurou um centro de reabilitação. Mas é porque o cristão ele tem que entender que não é o prato de comida que vai fazer diferença na vida da pessoa, não é o biscoito, não é o dinheiro. A Bíblia manda assim, dá quem te pede. Então, assim, o que ele vai fazer, cara, você está cumprindo o mandamento, dá. O que ele vai fazer já é uma questão dele, né? Mas assim, quando você dá um prato de comida para alguém, quando você dá um biscoito, você está dizendo para aquela pessoa que ela não é invisível para você. Sim. Você já percebeu assim, eu vou usar, hoje em dia eu não sei como é que tá mais, porque tem alguns meses que eu não vou pro centro do Rio de Janeiro. Mas a quantidade de morador de rua que era no centro do Rio de Janeiro, na central do Brasil... Era absurdo. Pra você, pra gente que era adolescente, adulto, cara, é super normal.
leva uma criança. Ela não consegue, aquilo não entra dentro da cabeça dela, o que ele tá fazendo na rua. Por que ele tá sem camisa? Por que ele tá comendo daquele jeito? Por que ele tá ali, pai? Por que não sei o que? Não sei o que lá. E você não consegue explicar. Porque nem você sabe, porque você já tá tão acostumado. Agora, quando você chega e faz assim, ó, toma. Cara, você tá dizendo assim, ó, você não é invisível. A gente ora, fala assim, Senhor, olha pra mim, faz um milagre em mim, faz não sei o que lá, tal. Quando a gente prova desse momento, desse maná, Deus faz o mesmo com você, cara. E como julgar essas pessoas se a gente não sabe o que ela tá passando, Exatamente. É. E outra, né? Você falou assim, a hora de falar, faz um milagre em mim. O ambiente de milagre é gerado por necessidade. Todo mundo que precisa de um milagre quer viver um milagre. Mas ninguém quer estar na situação de depender de um milagre. Sim, com Porque certeza. com certeza vai ser um momento terrível. E Certeza. o El até falou, ó, o ambiente vai te encontrar quando for para Deus operar através de você. Todas as vezes que o ambiente me encontrou, eu não queria estar ali. Por quê? Você tá vendo gente sofrendo, cara. Teve um dia, aconteceu do meu pastor viajar, e aí foram várias ocasiões assim. E aí tinha vários presbíteros para escolher. Tinham muitos lá. Me escolheu. Na época eu tinha 25 anos. E aí eu falei assim, poxa, mas eu tenho que orar por essa pessoa? O rapaz chegou lá, no pátio da igreja, precisava que fosse orar pela mulher dele no hospital. Eu falei assim, meu Deus, amém, vou lá orar, né? A gente vai orar. Só que eu sempre fui muito assim, verdadeiro. Se tem que orar, eu vou orar com fé, cara. Ter fé em Deus é isso. Todo mundo que já viveu experiência com Deus sabe, Deus fala com a gente. E não é essa coisa, as pessoas têm que aprender a diferenciar, né? Quando eu falo assim, tem um profeta de internet, não sei o quê, e fica seguindo muito pelo lado negativo que falam, né? Porque tem uma coisa, as pessoas ouvem muito falar no que é errado, no que é combinado, no falso profeta, porque página de fofoca vende isso, vende impacto, né, Well? Vai buscar, cara, você vai ver verdadeiros profetas. Tem muitos hoje em dia ainda operando, entendeu? Então muita gente até desconfia quando vê. Mas um ambiente de milagre geralmente não tem câmera, não tem plateia. É alguém muito mal, muito necessitado, precisando só de uma oração. O cara chamou, eu falei, vou lá no hospital. E detalhe, há uns 15 dias atrás tinha morrido a mãe de um amigo meu, câncer no pâncreas. E, cara, deu ruim ali, né? A pessoa mudou de cor, foi. Atingiu o rim, pâncreas, parou tudo. Chegou nesse dia, fui lá orar pela esposa do cara. O pastor tinha viajado, tinha presbíteros mais velhos lá, ele disse que eu tinha que ir, eu fui, amém, vou obedecer. Chegou lá no hospital, né? Lá, UTI, aquela coisa ruim de entrar, não entra. Me chamaram, fui, entrei, você tem 10 minutos, tá bom. Fui lá orar, 10 minutos com a mulher. Falei, você tem fé? A mulher só queria que fosse lá orar por ela. Ela já estava praticamente encomendando a alma. Ela falou assim, ora por mim aqui, eu quero aceitar Jesus. Sempre ouviu a palavra. E não tinha aceitado até então. Ela estava convicta que ia morrer. Ora por mim, vem me batizar aqui no hospital. Eu falei assim, não, você vai ser batizada lá na igreja. Me batiza aqui. Não, vem me batizar aqui. Eu quero ser salvo. Eu falei, é o seguinte, você crê que você pode ser curada? E fiquei mudo. Aquele ambiente quieto. Fora os gemidos de dor do resto da galera da UTI, né? Só eu e ela. Pensou. Começou a chorar. Eu creio. Amém. Orei, ela aceitou Jesus. Vamos orar agora então para você ser curada. Oramos, Edu. Eu falei, cara, eu tenho poder? Para quê? Para nada. É Deus que opera. Se ele quiser ainda. Se ele não quiser, não vai acontecer. A alma dela vai para o céu mesmo. Que já é muito melhor do que viver alguns anos aqui na terra curada. Todos concordam? Eu concordo. Meu irmão, melhor para ela, né? No caso da família é triste, né? Orei, fui para casa em paz, cara. E lá no saguão eu tava questionando a Deus, por que tem tanta gente doente, meu Deus? Um hospital cheio de gente ali esperando, gente chorando, gente gemendo. Por que tanta gente sofre? Por que tanta gente sofre? Sabe? E aí alguns correm para Deus e alcançam essa misericórdia, a cura, mas ele quer que todos alcancem a salvação. Aí, belo dia, meu telefone tocou. E aí aquilo, o ambiente de fé gera milagre. Aquilo me deu um choque, que era o Dito, o marido dela. Eu falei assim, meu Deus. Morreu. Sabe do que eu lembrei? Não lembrei dela. Eu lembrei da mãe do meu amigo que tinha morrido dias antes. Mesma doença. Igualzinho. O rim dela parou, o pâncreas dela parou. Mesma coisa. Por isso que ela estava desesperada que a gente fosse orar para ela aceitar Jesus. Né, tava... Aí ele falou assim, rapaz, o médico não sabe como. Ele era meio da hora. Ele falou assim, rapaz, que alegria que me deu. Porque quando tocou... Primeira coisa que eu lembrei foi a mãe do meu amigo, mas depois eu falei, se Deus quiser, ela foi curada, ué.
Não sou eu, é Deus. Rapaz, voltou a funcionar o rim da mulher. Voltou a funcionar o pâncreas da mulher. 3 dias ela vai ser liberada. Já saiu da UTI. Foi uma enxurrada assim de notícia boa que eu fiquei assim, meu Deus, cara. Deus faz. Ninguém quer depender do milagre. Eu tenho Mas todo mundo que eu depende tenho um quer. amigo que ficou numa situação entre a vida e a morte. A parte da tia dele, toda evangélica, na época eu não era evangélico, foi lá, orou. Ele falou, não, eu quero ir para a igreja, eu quero Jesus, tal. Teve que amputar a metade dos 2 pés, tudo mais. Está vida e morte, apagado, em coma. Ficou bom, voltou para casa. Chegou em casa, parece que ele foi na igreja 2, 3 vezes, mas não é isso que eu quero. Voltou e tá aí bebendo, zoando e tudo mais. Existem pessoas que recebem um milagre e realmente mudam a vida. Existem pessoas que recebem o milagre e não querem saber de Jesus. Já foi como aquela passagem que Jesus curou, acho que 4 ou 5, vocês são mais experientes, 4, 5 mulheres ou pessoas e só um voltou para agradecer. São 10 no 10 São 10, né? E só um voltou para Só agradecer. um voltou pra agradecer. Um pouco mais. O que você fala um pouco sobre isso? As pessoas que têm a gratidão e seguem e outras que... Vou falar pelo que eu vivo, tá? Eu tenho um dom de cura. O dom que Deus te dá é pro céu ou pra terra? Pro céu. Não. Você vai usar dom de cura. Não, você vai o curar céu é quem? pra terra, mas é que dá... Não, que você tem que gastar. A Não função importa. de... Ele tá com câncer, você tem um dom de cura, né? E Deus quer curar aquela pessoa. Curar, se ele vai aceitar Jesus ou não, é do Espírito Santo. Não É eu. ele e Deus. Acabou. Por que eu gosto de falar isso? E outra coisa, o que você falou, né? A necessidade, ela não é o chamariz para o milagre, né? Se fosse assim, fome na África. Terra de Acabaria. Gramacho. E não é assim. Para viver milagre, você tem que ter fé. Fé é a chave que destrava o seu milagre. Nas lives de oração que a gente faz todos os sábados, cara, quantas pessoas foram curadas de câncer? Teve, na hora, assim, teve uma que eu lembro que foi muito forte. Na verdade, foram 2 mulheres que estavam com caroços, né, nos seios. E aí, no meio da palavra, cara, tava me incomodando muito. O Espírito Santo falou assim, ó, para agora e ora. Eu falei, ó, o Espírito Santo tá falando comigo isso, coloca a mão aí agora, tal, apalpa. Aí uma pessoa colocou, ainda tá aqui, vamos orar. Pô, sumiu. Eu tenho isso gravado. Pessoas que estavam com câncer também, vai fazer o exame de câncer de novo, o médico vai querer fazer outro, vai fazer o outro e não vai encontrar. Curados. Eu botei a mão na pessoa? Não. É fé. E a Entendeu? fé da pessoa também. Só que o pra ser seguinte, curado. quem convence do pecado? Se O você Espírito Santo. faz ele... se você convence ele a ficar, cara, a casa dele tá sobre a areia. Na primeira pancada com o inferno vir, Vai embora. era. Agora, quando é Espírito Santo, com você não é assim? Comigo não é assim? Até hoje comigo é assim. E uma semente foi plantada, Edu. Um dia a pessoa vai se lembrar disso, vai ouvir de novo. O Edu é um cara que ele já tem intimidade com Deus, tá gerando. Muito, Ele é né? humilde, Well. Então ele tá eu sempre sei, eu dizendo, sei, eu sei. mas Não, o porque eu cara tô já tem até visão aprendendo, aberta, tá, Well. Assim, pessoa que tem visão aberta é muito taxado de louco, né? A gente tem que saber É bem diferenciar. cêntrico, né? A visão aberta de esquizofrenia. Não é assim, né? A pessoa anda o tempo todo vendo coisas por aí. Em momentos específicos, Deus mostra coisas específicas. Já teve ocasião que eu fui orar por pessoa no hospital também e não era doença. Era uma questão, uma opressão demoníaca, entendeu? De um trabalho que tinha sido feito. Eu cheguei no hospital e aí o parente só fala assim, ó, a pessoa está assim, sem assado tantos dias, o médico não consegue um diagnóstico. Meu amigo, quando o médico... Você é chamado para ir no hospital orar por alguém e o médico fez um monte de exame e não acha o que é, 2 coisas, ou é psicológico ou é espiritual, entendeu? Uma doença psicológica ou espiritual. Dificilmente uma doença psicológica vai gerar uma dor na carne tremenda, uma interrupção de algo, do funcionamento de algum sistema no corpo da pessoa. Geralmente vai ser algo espiritual. Quando eu entrei na sala, eu vi, entendeu? Caramba. Já teve vezes de eu ir em casa de pessoas assim e sentir um ambiente pesado, tudo sujo, tudo grudento na casa. Não limpava há muito tempo e eu vi demônio saindo assim de dentro do quarto junto com um cara que já veio xingando a gente. Aí, quem não tem visão espiritual só vê um cara chato, porque você foi orar, tá vindo xingando.
você já viu que tem algo espiritual O que ali. tá por trás, E não né? é aquela coisa assim, veio o demônio com a lança, vou sair correndo, ou vou pra cima dele, trocar soco, Constantine. Não é isso. É espiritual. E aí tem que ser tratado, né, de forma espiritual. Oração, repreende, expulsa. É isso, e vai embora. Ah, você tem visão espiritual. Para que Deus me deu isso? É porque ele vai te usar nessa área. A gente vai buscando intimidade. Ai, meu Deus, eu tenho que ser separado, tenho que viver igual João Batista lá no deserto. Não. Ora, busca a Deus e pergunta para ele: que pessoa você quer que eu liberte através disso? Para onde você quer me levar com isso? Com certeza tem Vai algo, né? direcionar. Mas é porque a gente interpreta também, assim, muito. É claro que vai ter pessoas que vai discordar e eu não tenho problema com isso, tá? Isso é um pensamento meu. Quando a gente fala como João Batista, cara, o que João Batista fez? Quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo que João Batista começa a batizar porque ele queria saber quem era o Cristo. Né? Ele vai cumprir uma profecia, ele começa a batizar para ver quem era o Cristo. Depois, quando ele está preso, ele pergunta lá se ele realmente é. Só que, quando pergunta ao João Batista quem é você, ele fala o seguinte, né? Você é o Cristo? Ele, não. Você é Elias? Não. Você é Trump? Não. Você é o Lula? Não. Quem é você? Eu sou apenas a voz. O que ele está dizendo? Eu sou apenas a voz. Ou seja, o clamor que está dentro de mim não é meu. Eu estou emprestando a minha voz. Então, quando as pessoas dizem assim, geração de João Batista, é para isso, para a gente emprestar o nosso clamor. Só que você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Ontem, me chamaram para tomar um café, né? E aí, um casal, aí começa isso, aquilo, tal, começa um, reclama o outro. E essas coisas parece que só acontecem comigo. E aí, quando eu acabei meu café, eu falei, posso pedir outro? Aí eu pedi. E tá eles. Aí pedi outro café e só ouvindo e tal. E aí comecei a falar, né, sobre a mulher sábia que edifica o lar, tal. E ele, não, porque tem que edificar, não sei o que. Eu falei, cara, mas a mulher sábia é para edificar o lar, então você tem que se tornar um homem de Efésios. Você tem que se tornar o sacerdote que ela precisa, o homem de guerra que ela precisa, o filho que ela precisa. Aí a gente vai... E aí, cara, outra coisa, o sacerdote. vai nesse sentido. E aí chega pra pessoa e fala assim, aí ela, mas como é que eu vou me sujeitar a ele se ele nem sabe quem ele é? Pra onde ele vai? Aí fica difícil, né? Você tem que saber quem você é em Cristo. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Porque chamado e ministério é coisa totalmente diferente. Qual é? O que eu vou fazer? É isso, meu. Depois que você entende, ninguém tira de você. É isso. Gente, nós vamos ficando por aqui. O papo tá bom. Nós vamos continuar em um momento oportuno. Se despede do pessoal aí, Edu. Passou rápido, hein? Passou, Rápido tanta demais, experiência, eu falei, tanta que bagagem aí isso? do o homem El, aqui que É o El, cara. passou rápido, é o El, né? Graças a Deus. Bom, pessoal, foi um prazer aqui participar, aprender um pouco mais com o El e com o Johnny. Tô aí na busca de aprendizado e isso aqui também, foi né? um belo aprendizado. Agradeço aí a oportunidade. Sempre que quiser, tô aí disponível. Prazer. Glória a Deus, gente. Quero agradecer também a oportunidade. Dizer que tudo isso daqui não serve de nada se a gente não tiver uma vida pautada no Senhor e se a gente não levar pessoas a conhecer Jesus, né? Quero deixar um recado para você que se de alguma forma tem questionado a Deus pela sua fé, mergulhe cada vez mais. Quanto mais você mergulhar nele, quanto mais você mergulhar em Jesus, você vai vendo o tamanho do amor dele por você, tá? Agradeço pela oportunidade e quando Amém. precisar... Estaremos aqui em breve novamente conversando com vocês. Pessoal, um grande abraço. Até breve, aliás, até muito breve. Daqui a pouco estaremos conversando com vocês novamente sobre outros assuntos. Pode dar spoiler? Ainda não, né? Nós já entramos aqui, pincelamos uns 4 assuntos que nós vamos entrar aí nos próximos episódios, com os convidados aqui feras também, tão feras quanto nós. Aí vem peso, hein? Aí botou lá em cima, né? Que isso, meu Deus. Responsabilidade fica com... Até breve, pessoal. Fiquem com Deus. A mensagem que fica é essa: viva o reino de Deus. Amém. Aqui na terra. E assim você vai chegar no reino dos céus, com certeza. Ame o próximo. Seja abençoador. Viva um ambiente de milagre. Aliás, falamos de milagre aqui, né? Se você está precisando de um milagre, creia, tenha fé, clame o nome dele. Ele vai te atender. Fique com Deus e até a próxima.